Agora. Pode baixar o retorno. Aleluia. Pode liberar, Rafael, aqui o retorno. Aleluia. Oi, 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 oi. Retorno. Só um pouquinho. Ei, oi, som. 10 centavos. Ei, ei. Amém. Os irmãos que estão lá atrás me escutam bem? Amém? 10 centavos, Rafael. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Se você tem um aparelho de celular, desligue ele, por favor. E vamos aqui meditar numa palavra nessa noite. Aleluia. Só 10 centavos ou 25 centavos de retorno. Aleluia. Louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Louvado seja Deus. Mais um pouquinho em carta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora. Tomara que não dê microfone aqui. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Queridos, essa carta, antes disso, eu já ia esquecendo. Cadê o Silvio, rapaz? Tá aqui. Cadê o Silvio com a irmã Isabela? Vem cá, Silvio. Vamos apresentar esse casal como os novos membros da nossa casa. Oh, glória a Jesus. Já ia esquecendo. Não pude. Sabia que tinha alguma coisa que era para fazer e tinha esquecido. Aqui está o Silvio e a irmã Isabela. Eles são amigos. Pode ficar de frente para a igreja, por favor. Do nosso irmão Patrick, da irmã Luzânia. Eu estive com eles essa semana lá, no momento de comunhão lá na casa deles. E já alguns cultos eles estão presentes aqui conosco e tomaram a decisão de vir congregar conosco nessa casa de oração. Vamos orar? Estenda sua mão para receber eles em oração. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela vida do Silvio, da Isabela. E avivamento na palavra é tratamento espiritual, Senhor. E o Senhor tem mandado eles para cá para sermos bênção na vida deles. E eles da mesma forma serem bênção na nossa vida. Possamos, meu Deus, recebê-los como fazemos a todos os santos. A tua igreja está de mãos estendidas. Nós queremos te glorificar, te agradecer. Recebemos eles, Senhor, através de oração, de intercessão. Que eles possam vir para servir o teu reino juntamente conosco. E o teu nome vai ser glorificado. Que esse momento seja um novo tempo na vida desse casal. Que esse momento, Senhor, seja registrado como um novo começo para grandes coisas que o Senhor tem de fazer na vida deles. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam amém e amém. Obrigado, Silvio. Bata uma palma aí, igreja, por Rei Jesus. Aleluia. Eu não consigo, o retorno ainda não ficou legal para mim aqui. Vamos lá. Queridos, essa carta aqui é uma carta muito especial. Paulo, agora melhorou. Muito obrigado. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele não estava passando por um momento muito bom ministerialmente falando. Foram 4 cartas escritas para Corinto. Corinto, uma grande cidade da Grécia, tá? Ela ficou entre um canal que dividia uma rota principal, uma rota portuária principal. Isso fez essa cidade crescer muito. Na verdade, essa Corinto de Paulo aqui, ela não é a mesma Corinto dos tempos gregos. Em 148 a.C., essa cidade ela foi devastada, diz os historiadores. E quando Paulo ele foi à cidade de Corinto, Corinto se destacou pela rota portuária, muito importante, pelos jogos que nós chamamos de jogos istmos, que era como se fossem Jogos Olímpicos. Toda a cidade grega, na verdade, essa Corinto aqui de Paulo, ela não é uma Corinto grega, ela é uma Corinto romana. Por quê? Porque tudo que acontece aqui é baseado em que Roma mandava. E quando Paulo chegou aqui nessa cidade, Paulo foi 3 vezes a Corinto. E quando ele não estava em Corinto, por exemplo, olhe para mim, por favor. Quando ele estava em Éfeso, ele mandava Tito ou Timóteo para Corinto. Ele foi 3 vezes. Em uma dessas viagens, ele passou 18 meses lá. Quanto tempo? 18 meses. 1 ano e meio ele passou nessa cidade. Quando você observa a primeira carta, essa é a segunda. Quando você observa a primeira carta, você vai observar que a igreja tem muito problema. Como assim? O capítulo 5
O capítulo de número 7 tem gente pedindo conselho sobre casamento. O capítulo de número 5 tem um rapaz, não vou nem dizer o que ele é, mas ele está deitando com a mulher do pai dele, com a madrasta dele. É uma igreja que tinha 9 dons e Paulo chamou ela de carnal. No capítulo de número 8, eles estão em dúvidas sobre comida sacrificada a ídolos. No capítulo 12 ao 14, eles estão perguntando para Paulo sobre dons espirituais. Ou seja, é uma igreja que está totalmente sem instrução. E quando os estudiosos vão fazer a diferenciação dessas cartas, eles vão dizer que as primeiras cartas foram escritas como amorosa, foram cartas amorosas. Só que a segunda carta, ou algumas que se perderam, eram chamadas de cartas severas. Por quê? Porque Paulo realmente ele exortava de uma forma muito grande. E essa segunda carta aqui, Paulo ele está muito preocupado. Por quê, pastor? Porque falsos mestres, ele vai chamar de apóstolos, ou falsos apóstolos e falsos superapóstolos, entravam aqui e eles faziam com que Paulo fosse olhado pelos crentes de Corinto com maus olhos. Eu vou te explicar o contexto para você entender essa passagem bíblica que eu vou trabalhar. Por exemplo, quem eram esses inimigos? Esses inimigos, eles eram judeus. Como assim? Eles pegavam cartas do Sinédrio, o Sinédrio dava cartas na mão dele, pastor Bruno, eles iam até Corinto ou aonde Paulo estava, e quando Paulo chegava, porque Paulo era assim, ele passava um tempo, discipulava e ia embora, ele era um missionário. E quando Paulo saía, Paulo estendia voo, esses falsos mestres pegavam as cartas do Sinédrio e iam onde Paulo estava. Paulo está sofrendo aqui a mesma coisa que ele fazia com os cristãos. Ele pegava cartas e ia perseguir a igreja de Cristo. Ele está sentindo na pele, porque o que tu faz aqui, tu vai pagar igualmente. E quando Paulo saía, eles entravam nas igrejas, eles eram chamados de judaizantes. Eles eram sinergistas. Como assim, pastor? Eles acreditavam que a salvação ela tinha que ser obtida através de Jesus. Não tem problema de você aceitar Jesus, mas você vai ter que aceitar Jesus e guardar as leis. E eles diziam, as acusações eram as seguintes, preste atenção. Eles atacavam Paulo dizendo, Paulo não é um apóstolo original, ele não andou com Jesus. Segunda acusação, eles combatiam que o ensinamento de Paulo não era verdadeiro. Terceira acusação, eles falavam que Paulo não poderia ser considerado um apóstolo de Deus e um homem de Deus, porque nunca viram eles um homem sofrer tanto quanto Paulo. Tanto que, se você observar, onde Paulo chegava, ele era rejeitado pelos judeus. Eles usaram isso, tá? E realmente, quando você vê as cartas, só na segunda carta aos Coríntios, nós temos 4 listas. Quanto? De sofrimento do apóstolo Paulo. E eles falavam isso, olha, esse homem não pode ser de Deus. Que tipo de evangelho é esse que ele prega, dizendo que o ensino de Paulo não era verdadeiro? Olha onde nasceu a teologia da prosperidade. Faz tempo, viu, irmão? Não vem do Macedão, não. Faz bem tempo. Olha só como ele não é um apóstolo original. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Esse homem sofre demais. Como é que Deus pode estar... Parece que rasgaram o livro de Jó da Bíblia, né? Que nem todo sofrimento, irmão, ele é causado por um erro seu ou por um pecado, mas às vezes ele é um teste de Deus para te amadurecer em alguma área da tua vida. E a última coisa que eles diziam era o seguinte, ele quer enriquecer na costa das igrejas. Eles acusaram Paulo de estar pegando ofertas. Está pegando o quê? Ofertas, dinheiro, e está crescendo à custa das igrejas. Isso é tão mentira que quando Paulo chega em Corinto, ele conhece um casal, Áquila e Príscila, ou Áquila e Priscila. E quando Paulo conhece, Eric, esse casal, Áquila e Priscila, eles tinham algo em comum. Pergunte o quê? Eles faziam tendas, eles trabalhavam com couro. Paulo era um especialista nessa área. Uma igreja, ela ofertou donativos no ministério de Paulo como nenhuma outra, a igreja dos Filipos, a igreja dos Filipenses. O texto bíblico, se você ler Atos 19, e se você ler Atos 16 a 20, melhor dizendo, a carta aos Filipenses, você vai observar que essa igreja mandou 3 vezes doação para o ministério do apóstolo. Só que a oferta acabava. E foi o caso que quando ele desembarcou na cidade de Corinto, escute só, essa cidade ela foi fundada num lugar chamado Acrópole. Acrópole era como se fosse uma montanha. Se você for pesquisar no YouTube, você vai encontrar muita coisa de arqueologia. E a Acrópole era um lugar montanhoso. E nessa Acrópole, nessa montanha, eles fizeram um templo para Afrodite. Estima-se, e os estudiosos alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, que poderia ter em Corinto um culto para 1000 prostitutas de Afrodite. Mas outros não vão ter essa ideia.
Só que quando você lê sobre Corinto, você vai observar que o que mais tinha aqui era culto pagão. Tanto que tem problemas. Por exemplo, comida sacrificada a ídolo na primeira carta, né? Então, Paulo está tratando problemas do cotidiano desse povo aqui. Só que essa segunda carta, repita comigo assim, diga, é uma carta de defesa. Diga, eu sei que você está com raiva de mim, mas Deus vai curar o teu coração. Diga assim, é uma carta de defesa. Isso. E quando você pega o capítulo 4, está aberto a tua Bíblia? Vamos lá, por favor, abra. Capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Você vai observar que o objetivo do apóstolo defender o seu apostolado é explicar por que ele passou tantos processos. Olha o que ele vai falar no versículo de número 7. Ele vai dizer assim, ó, 2 Coríntios 4, 7. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo de número 4, isso, versículo de número 7. Ele vai dizer assim, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olhe para mim. Deus está falando para Paulo, eu já preguei essa mensagem aqui, que o tesouro que ele tem dentro dele, o vaso de barro, é o evangelho. E Deus disse para ele, o versículo de número 6, Deus vai dizer, Paulo, eu coloquei dentro de ti algo muito precioso, o evangelho. Só que para me colocar esse algo para fora, eu tenho que quebrar esse vaso. Aí ele vai mostrar o que Paulo vai passar no verso 8. Por favor, olha, ele vai dizer, ó, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Nós somos perseguidos, sim, porém não desamparados. Nós somos abatidos, porém nós não estamos destruídos. Familiarizou aí? São coisas que nós passamos todos os dias, por sermos crentes, por sermos servos e por decidirmos, através do Espírito, viver de forma crente, de viver como crente, de viver como pessoas que nasceram de novo. Agora, olha que coisa interessante. Quando eu pego do versículo de número 11, capítulo 5, fazendo uma análise bíblica e teológica, eu vou ver aqui algumas motivações por que Paulo queria pregar o evangelho. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo mal falado, mesmo sendo acusado de ser ladrão, mesmo sendo acusado de não ser um apóstolo original, ele decidiu pregar o evangelho. E o versículo de número 11, pode colocar aqui, por favor, ele vai dizer assim, ó. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Que temor é esse que Paulo está falando? Paulo está simplesmente, evangelista Rafael, dizendo o seguinte, ó, eu prego porque eu tenho temor a Deus. E ele vai explicar qual o temor. Volta para o verso 10. Olha qual é o temor. O temor é esse aqui, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, não interessa o que vai acontecer. Eu criei um temor porque eu entendi que haverá um dia que haverá grande prestação de contas. Que haverá o quê? E isso gerou um temor. Irmão, olha aqui, abre aspas para o pastor explicar. Uma pessoa que conhece as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que lê, que estuda, que se esmera em conhecer os preceitos bíblicos, e ela faz coisa errada, ela é doida. Ou ela perdeu a noção. Por quê? Porque tudo que nós fazemos aqui, escute, a forma que eu dirijo a igreja, a forma que você trata a sua mulher, a forma que você trata o seu esposo, o jeito que você vive em relação à sociedade, o jeito que você vive em relação à sua moralidade, tudo vai ser exposto diante de um tribunal. Viu? Então isso, Paulo, ele recebeu uma atuação, ele disse, Deus, tu me outorgou, e agora tu me deste uma missão, pergunte qual? Se você observou o versículo 11, volta lá rapidinho, por favor, ele vai dizer aqui, ó, que ele precisaria persuadir os homens. Esse persuadir os homens seria com o quê? Nós sabemos, quando nós estudamos homilética, que a persuasão, por mais que você seja intelectual, que você tenha vários títulos, você não tem o poder de persuadir ninguém. Que a persuasão, ela só é possível através do Espírito Santo de Deus. Escute, só o Espírito Santo de Deus pode abrir os olhos. Como eu estou a primeira, eu vou fazer uma pose. Isso, ele está treinando. Pronto. Olha só. Presta atenção para mim aqui. A gente vai observar que ele recebeu essa missão e ele precisaria persuadir os homens. Mas como, pastor? Isso, Paulo disse assim, olha, eu não estou de brincadeira. Vocês estão falando que eu sou falso apóstolo? Vocês estão falando que eu estou querendo enricar na costa das igrejas? Vocês estão dizendo que meus ensinamentos são falsos porque eu não sigo mais a lei? Mas eu tenho um temor dentro de mim. Eu recebi uma missão do Deus de Israel e eu vou prosseguir com essa missão. Agora preste atenção nisso aqui, por favor. Primeiro, ele sabia o que era o temor do Senhor, sim ou não? Escuta, só que quando a gente vai observar,
ele vai dizer por que nós devemos, por isso é que nós também devemos persuadir as pessoas. Por quê? Se você vê o versículo 11, depois que ele fala em persuadir, presta atenção aqui, por favor. Ele vai dizer assim, ó, persuadimos homens, olha o que ele diz agora. E somos cabalmente conhecidos por Deus. É como se ele estivesse falando assim, Patrick. Deus sabe qual é a minha intenção no reino dele. Então, se tem alguém que tu pode enganar, é eu. Mas se tem alguém que tu não pode enganar, é ele. E como Paulo sabe, irmão, se tem alguém na Bíblia, no Novo Testamento, que sabe quem é Deus, é Paulo. Deixa eu te perguntar, tira Jesus de lado, porque Jesus é Deus, ele não se encaixa com homens. Eu te pergunto, no Novo Testamento tem alguém que sabe mais que Paulo? Fala para fora. Não. No Novo Testamento tem alguém que tenha mais títulos do que Paulo? Então, se tem alguém que conhece Deus, é Paulo. Ou seja, se tem alguém que tem temor a Deus, é Paulo. E Paulo recebeu uma missão. Pergunte qual? Persuadir os outros. Era como se Deus estivesse falando para ele assim, Paulo, não interessa o que A, o que B, o que C, o que D fala de ti. Irmão, deixa eu falar aqui para ti uma coisa. Só fala se tu dá glória. Povo curioso. Olha para mim. Tu vai parar a tua vida porque fulano pensa que tu é A. Porque fulano pensa que tu é B. Deixa eu te perguntar uma coisa. Opinião de A, de B ou de C, de ciclano, de beltrano ou de fulano, paga tuas contas? Muda quem tu é? Muda a tua essência? E por que tanta preocupação? Se Paulo fosse olhar para a plateia, nem apóstolo ele era. Nem ministério ele tinha e não prosseguia. Só que o que foi gerado nele não foi pela lei de Moisés. Oh, glória. O que foi gerado em Paulo foi do alto. Me prova, pastor, eu provo. No versículo 17, coloca aqui, ó, por favor, 5:17, a gente vai chegar lá, ele fala, e assim se alguém está em Cristo, nova, no português está criatura, volta para o 11, mas no grego está criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Eu vou te explicar por que nova criação e não criatura, como foi traduzida, porque o tradutor já está dando a interpretação, mas ele está dizendo, olha, eu não penso mais e não enxergo Cristo mais com meus olhos carnais. Porque quando eu enxergava Cristo com os olhos carnais, eu não conhecia Cristo. E o que eu fazia quando eu não conhecia Cristo? Eu tomava iniciativas de perseguir Cristo. Só que agora, Deus me recriou. Meu Deus. Deus me criou de novo e gerou um temor dentro de mim. E quando há esse temor, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma coisa é você caminhar a tua fé sem conhecer a Deus. Quando eu caminho na minha fé sem conhecer a Deus, eu tomo iniciativas erradas, eu faço o que Deus nunca mandaria eu fazer, eu uso o que Deus nunca mandaria eu usar, eu tomo decisões que Deus nunca mandaria eu tomar, porque eu não conheço a Deus. Agora, quando eu conheço ao Senhor, escute, o versículo de número 12, por favor, 2 Coríntios 5:12, tem alguém aí? Diga amém. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos ensejo de vós gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e no coração. Os falsos profetas entravam em Corinto e diziam assim, ó, nós não somos como Paulo, nós guardamos o sábado, nós guardamos as leis, nós estamos seguindo o que Moisés, o maior profeta que Israel teve, fez. Então, eles se gloriavam na aparência. Só que quando Paulo fala no versículo 12, sabe o que ele está dizendo? Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto. Olhe para mim, por favor. Paulo está dizendo assim, ó. Vocês, coríntios, glorifiquem a Deus que vocês têm um pastor que tem motivações certas. Meu Deus do céu. Como assim, pastor? É como se ele estivesse falando, ó. Eu não estou aqui para ganhar a custa do evangelho. Eu não estou aqui para brincar com a fé de ninguém. Eu não estou aqui para brincar de ser crente. Eu não estou aqui para passar tempo. Eu não estou aqui para enriquecer a custa do evangelho. As minhas motivações aqui é persuadir pessoas com aquilo que eu recebi. Escute isso aqui, ó. Essa resposta aqui era para dar uma resposta que aos falsos profetas. É como se ele estivesse dizendo, os que entram aqui quando eu saio, os falsos profetas, os apóstolos, esses estão se gloriando por coisas que eles fazem. Mas o meu motivo de estar aqui, o meu temor de estar aqui, ele é outro. Escute, aí o versículo de número 13, vamos lá, acompanhe comigo, pregação expositiva, 13, olha o que ele diz. Bom, olhe esse texto. Porque se enlouquecemos,
é para Deus. É para quem? Porque se enlouquecemos é para... Porque ele é louco. Porque agora ele não faz mais o que Moisés mandou. Na cabeça de todo mundo, olha o Paulo doido, aquele que não guarda o sábado. Olha o Paulo doido, pirou, apostatou do judaísmo. Não quer mais guardar a lei de Moisés. Foi chamado de... Tem crente que é chamado de louco porque ele só vive fazendo besteira. Olha aquele é doido ali, mas porque ele é pateta mesmo. Mas aqui não. Estão falando que ele é doido porque ele parou de fazer o que o judaísmo mandava. Paulo entra em cena e está dizendo assim, ó. Se eu estou enlouquecendo, é porque eu estou mudando de nível. Eu estou saindo do sinergismo e entrando no monergismo. Escuta. É para Deus que eu conservo tudo isso. E o versículo de número 14, leia para complementar. Pois o amor de Cristo nos... Irmão, segura e olhe para mim. Biblicamente falando, quando tu entende o que é o amor de Cristo por ti, tu nunca mais é a mesma pessoa. Escuta isso aqui. Isso é tão forte que começa a mudar até os meus valores, a forma como eu enxergo o mundo, a forma como eu me comporto, a forma como eu falo. Leia de novo o verso 14, por favor. Pois o amor de Cristo nos... O amor de Cristo quê? Nos... Por isso nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós entendemos o que é graça. Não é por outro motivo. Tudo que foi feito e derramado em nós, irmão, um êxtase no culto, meu irmão, isso é pequeno. Falar em línguas aqui é pequeno. Chamar uma alma e ela vir é pequeno. Diante de uma graça que foi derramada. É como se ele tivesse... Eu acho lindo o texto de Filipenses capítulo 2. Eu gosto de Paulo, vocês sabem disso, olhem para mim. Em Filipenses capítulo 2 ele puxa o currículo, um breve currículo que é muito grande. Ele fala assim, olha, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, 3 nacionalidades, um homem poderoso, um homem forte. Aí ele fala assim, tudo isso para mim é fezes. Tudo isso para mim é o quê? Como é que um homem que opta deixar um cavalo e andar a pé, Timóteo, bora passar por todas as igrejas da Ásia, andar da Ásia para o outro continente a pé para saber como é que estão os irmãos. O que aconteceu? Por isso que estão chamando ele de doido. Porque Paulo não vai para a sinagoga agora salmodiar, fazer um filactério, colocar no cabelo e no braço e ficar orando dizendo Yahvé. Paulo está entrando na sinagoga, como entrou em Tessalônica para dizer que Jesus salva, que Jesus batiza e que Jesus vai voltar, que é o fundamento principal do cristianismo. Escuta, aí ele fala assim, ó, é como se ele estivesse dizendo, deixa-me chamar de doido, deixa-me chamar de ladrão, deixa-me chamar do que quiser. Eu estou constrangido pelo que Deus fez em mim. Meu irmão, se a graça de Deus não te constrange a querer servir o reino, nada vai poder fazer você. Não é peia de pastor que vai te mudar. A peia do pastor porque tem que ter, porque se não tiver bagunça mais ainda. Mas o que vai fazer a gente... Paulo está te chamando de doido. Verso 14, no 3, todo mundo lê, só a parte A. 1, 2, 3. Meu Deus. Pois o amor de Cristo nos... Isso é saber o que é a graça. Prossiga. Versículo de número 15. Aleluia. Ele vai dizer, ó. Ele morreu por todos. Para que os que vivam, não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Os arminianos usam esse texto para falar de universalismo. Só que o doutor Augusto Lopes Nicodemo diz que o todos aqui são os que vivem, porque o todos é limitado pelos que vivem. Então, essa é uma outra pregação. Só que o versículo de número 15, presta atenção, a consciência de uma nova criação. Olha o que eu vou falar para ti, verso de número 16. Irmão, olha o texto, até o 18. Assim que, nós que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste... Você não entendeu, eu te explico. Olha para cá. Ele está mostrando as duas formas que ele enxergava a Cristo. A forma que ele enxergava a Cristo antes do véu estar tirado da cara dele.
E a forma que agora ele enxerga a Cristo depois que o véu rasgou. Ele estava dizendo assim, ó, quando eu enxergava a Cristo com meus olhos carnais, eu entrava, batia nos crentes, blasfemava, parava o culto nas sinagogas, dizia que o cristianismo era mentira, dizia que Cristo era blasfemo. Capítulo de número 3, aleluia, por favor, capítulo de número 3, versículo de número 14. Coloca aqui para a igreja ler. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Leia o versículo 16, de novo, do capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes de quê, pastor? Antes da graça alcançar ele. Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Você vai seguir a Cristo conforme o modo que você conhece ele. Que silêncio lindo no arraial. Você vai seguir a Cristo ou com olhos carnais, do teu jeito, da tua... Eu ouvi o que o pastor fala, tu não precisa ouvir o que eu falo, agora tu não pode deixar de ouvir o que a Bíblia fala. O meu achismo, o que eu penso, a minha filosofia não te muda em absolutamente nada. Agora, se tu não quiser ouvir o que o texto inspirado diz, aí não tem nada para fazer por ti. Paulo está falando assim, rapaz, eu olhava para Cristo com meus olhos carnais. Aí o Espírito Santo falou assim, calma, Paulo, porque tem alguns que eu decidi tirar o véu. Meu Jesus amado. Como assim, pastor Narciso, o que tu está falando? No mesmo versículo aqui, ele fala assim, ó, eles, os judeus, quando lê a lei, olha para mim, quando lê a lei, o véu está colocado sobre a cara, aí ele prossegue, porém nós, a melhor palavra que eu posso te falar nessa noite aqui, não é que o teu marido vai voltar, porque tem crente que entrou aqui só por causa do marido. A melhor palavra que eu posso te falar não é que o teu salário vai aumentar. A melhor palavra que eu posso te falar é que Deus tirou o véu do teu rosto. Oh, Jesus, tem misericórdia do teu povo. Era para te falar, glória, aleluia, amém. Porque hoje, quando tu pega a lei e abre, tu não enxerga Jesus mais com achismo e com os olhos carnais. Porque o Espírito Santo é a tua lente. Aí olha, confirma, pastor, verso 18. Aí por isso que ele diz, 17, desculpe. E assim, se alguém está em Cristo. Tem alguém em Cristo aí, irmão? É nova? Não, fale no grego. É nova criação, é nova. Me explica isso aqui, explico. Rapidinho, olha aqui para mim. Antes ele conhece Cristo, ele conhecia segundo a carne. Ele acreditava Cristo de uma forma totalmente errônea. O texto aqui, nova criação, significa Deus criando em cima de uma criação que já existe. Por que ele falou assim, quem está em Cristo é nova criação? Porque tu não foi criado, tu já estava criado. A primeira criação é de Adão. Caída, que olha com os olhos carnais, que não consegue ter discernimento. Mas quem está em Cristo, como se ele estivesse falando assim, eu vou pegar a criação de Adão que está corrompida, e na criação de Adão que já existe, eu vou fazer uma nova. Aí ele abre a boca e fala, portanto, quem está em? A única solução para ti, para mim, para nós, é estar em Cristo. Pastor, o que determina eu estar em Cristo ou não? Olha aí. É a última aqui, eu acho. Escute, quando a pessoa não está em Cristo, nós olhamos para Deus com os olhos. Capítulo 3, verso 14. Leia, por favor. Deixa a Bíblia falar com você.
Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. E não foi retirado, porque somente... Vou ler de novo. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é. Esse véu só pode sair da tua cara se tu tiver. Pastor, eu venho para a igreja, mas não consigo. Está na igreja, mas não está em Cristo. Meu Deus do céu. Está na igreja, mas não está em Cristo. Está na igreja, é um religioso. Está na igreja. Ele passa a semana todinha pecando. Vou para cima, Jesus. Aí chega aqui. Rapaz, eu acho isso uma hipocrisia tão grande, irmão. Senhor, eu vou receber o meu milagre. Rapaz, se eu fosse Deus, eu já estava com um chicote assim aqui, ó. Vem. Mas vem dando glória, meu filho, que hoje tu vai pegar uma saraivada como o meu filho deu lá no templo. Diga assim, eu não preciso de milagre. Eu preciso que o véu seja tirado. Aleluia. Porque quando o véu é tirado, é questão de tempo. Meu Deus. Vou falar de novo para que haja temor no arraial. Quando o véu é retirado, é questão de tempo. Pergunte para quê? Para mudança de caráter, para mudança de atitude, para fruto, para serviço cristão, para crescimento, para melhorar em casa. Quando o véu é retirado, é automático a mudança. Escuta, pastor, quer dizer que todo esse tempo eu estou na igreja e está sendo em vão. O senhor está dizendo que o véu não foi tirado? Tô. Me prova com base bíblica. Nicodemos, João 3. Segura. Não me deixe bravo que eu prego mais. Olhe para mim. Presta atenção. Jesus andando. Rapaz, quando Nicodemos ouviu, quando ele ouviu que uma água foi transformada em vinho, ele falou, quem é esse homem? E ele, por não perder regalia, o texto diz que ele foi se encontrar de noite, que ele não queria ser visto. É engraçado que tem gente que tem medo de homens. É, Jesus. Mas não tem medo e nem temor do eterno. Nicodemos foi. Quando ele chegou com Jesus, falou, mestre, tentou dar uma de teólogo, falando com a própria Bíblia. Eita, Nicodemo bestão. Ele pensou que Jesus ia puxar lá na Midrash, na Torá, no Rabínico, no Hilel. Jesus simplesmente olhou para ele e falou assim, ó. Se tu não nascer de novo. Calma, por favor. Da água e do Espírito. Tu não pode... Irmão, se Nicodemos tinha neurônios bons, naquela palavra queimou tudo. Explodiu, porque ele respondeu, como é que eu sendo velho vou nascer de novo? Jesus falou, olha, para os homens isso não é possível. Ei, o teu problema não é possível para os homens. Mas o Deus que eu estou pregando nessa noite aqui. Oh, aleluia. O Deus que rasga véu de cara de crente que ainda não conhece a luz. Eu profetizo em nome de Jesus. E o Senhor está usando a minha vida para persuadir vidas aqui nessa noite. Porque o Senhor falou, Paulo, teu papel é persuadir. Escuta. E eu quero te provar no texto que a mesma missão que Paulo tem, eu e você tem. Capítulo 5, por favor. Versículo de número 18. Oh, glória. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Quem foi que nos reconciliou com ele? Não foi tu. Escuta. Foi Abraão que estava lá e o dos caldeus, ele falou, pai, Tera, estou saindo, viu? Eu vou ver se eu procuro um outro Deus. Foi Deus que foi lá.
Falou, Abraão, sai da tua terra. Foi Jacó que encontrou Deus? Foi Jesus que encontrou ele lá no Val de Jaboque. Quem encontrou Josué? Jesus. Paulo estava indo fazer o quê? Perseguir ou cultuar? Então não foi Paulo que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou. Deixa eu clarear a tua mente. Soteriologia. É como se o pai estivesse falando para o filho e para o espírito, olha, tá vendo aquele cachaceiro lá no Nova Esperança? Tá vendo aquele ali, mentiroso, aquele ali, ó? Não vai ser possível, se a gente esperar eles virem atrás de nós, eles não vêm. Então bora atrair eles. Aí ele escreve, e ele, em Cristo, nos reconciliou consigo. E escuta, só que não ficou só aí. O versículo termina dizendo que ele nos reconcilia, só que ele entrega para nós o mesmo ministério. Meu Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu vou reconciliar vocês, mas vocês também vão ter que reconciliar os outros. Aí o cheiroso, todo domingo, só toma banho. Vou lá hoje, Senhor, receber... Vai trabalhar, rapaz, pro reino. Que negócio é esse, moço? Tem gente precisando de ti. Olha como Deus é lindo. Olha como o Espírito Santo é lindo. Rafael, ele poderia derramar o poder só em um. Ele falou, não, para que ninguém se soberbesse, eu vou derramar em todo mundo. Toma, recebe. Recebe. Tu vai ter dom disso. Tu vai ter língua. Vai dar glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Tu vai ter profecia, tu vai cantar, tu vai reger, tu vai varrer. A história conta que no grande tabernáculo em Londres, obrigado Espírito Santo, Spurgeon foi testar a acústica da sala. Spurgeon, príncipe dos pregadores no século XVIII. O forro era tudo preparado porque quando Spurgeon começou o avivamento na Inglaterra, eram 3 cultos. Era tanta gente que não cabia. Então tinha que ser por turnos. Quem escutava de manhã não escutava à tarde, quem escutava de tarde não escutava à noite. Ele mandou fazer uma igreja e ele foi testar o forro. Quando ele olhou, ele gritou lá de dentro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu um barulho, um homem mexendo no forro desce chorando. Pastor, eu não sei pregar, sabe sim. Vou te dar uma dica para te começar o teu ministério hoje. João 9. Alguém vai chegar contigo e tu vai falar assim para ele, ó, eu era cego. Levante a sua mão. Eu era cego. Mas agora eu vejo. Vou falar de novo. É a tua primeira pregação se tu nunca pregou. Eu era cego. Mas agora eu... Escuta. Só pode direcionar caminho para alguém quem tem os olhos desvendados. Como é que tu vai buscar conselho com um cara que tem uma venda na cara? Vai cair tu e ele no abismo. Por isso o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer direcionamento? Está aqui, ó. Escute, e eu encerro. Tudo não vem de Deus? Sim ou não? O versículo 18 ele diz, ora, tudo provém de Deus. Aí o verso 19, para a gente ir embora. Eu sou fome mesmo. Olha a nossa tarefa. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Agora olha isso. E nos confiou a palavra da Meu irmão, isso foi confiado a você. E nos confiou a palavra do Evangelho. O que é que reconcilia o homem com Deus? Me responda. Vou perguntar, o que é que reconcilia o homem com Deus? O Evangelho. O que é que reconcilia o homem com Deus? Fale o Evangelho. O que é que reconcilia o homem com Deus? Isso foi entregue para quem? Irmão, ainda não nem começaram a falar mal de ti, tu não quer nem começar. Imagine quando tu começar. Aí vai começar. Essa aí só quer ser, essa aí só quer ser, essa aí só quer aparecer, essa aí só quer fazer. O desgraçado e demoninhado não quer fazer, não faz.
Cara, é muita loucura isso. Não quer fazer, não faz. E quando o camarada se desperta, se fosse eu fazia melhor, então vem fazer! Porque se fosse eu na frente, esse departamento estava mais cheio. Porque se fosse eu na frente, as irmãs iam orar mais. Porque se fosse eu na frente, não ia cantar assim. Lembra do capítulo 4? Paulo. Eu quero terminar, mas aí não deixa, irmão. Olha que coisa linda. Diga assim, ouro. Diga assim, vaso. Diga assim, ouro, prata, bronze. Mas olha o que o Senhor fala. Paulo, tu é um vaso de barro. Escuta. Está mostrando para Paulo que apesar de dentro dele ter um tesouro, ele é frágil. E Paulo aprendeu que a força dele, irmão, meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso. Escuta isso aqui, ó. Capítulo 4, verso 7. Vou fechar, senão não termino, de verdade. Ó, tá aqui, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede. Pastor Narciso, que pastor Narciso? É ele, irmão. Oh, glória. Não é um músico. Tudo procede dele. É dele, por ele, para ele. Você ensina as crianças porque ele te deu o dom. Você prega porque ele te deu o dom. Tu canta porque ele te deu o dom. Deus quer preparar um exército. Oh, Jesus. Deus quer preparar um exército. E tem pessoas que ainda não entenderam. Curve sua cabeça. O hino que nós cantamos terça-feira. Aleluia. Curve sua cabeça. Você quer falar algo para Deus? Fale. Há uma graça aqui dentro. Oh, aleluia, há uma graça aqui dentro. Fala aí com ele, a gente já está indo embora. E fala para ele, Senhor, tu sabe, tu me conheces.